Boa tarde, galera. Meu nome é Wagner Carvalho, a gente está aqui no canal ACMADES e hoje a gente está aqui com a Débora, que tem um projeto com aulas de reforço para criança aqui na Associação do Morro do Trem. Né? A Débora vai falar um pouco mais aí sobre o dia a dia lá, nessa questão da aula de reforço, falar um pouco sobre as crianças, o trabalho que ela desenvolve lá. E agora, curtir. Boa tarde. Então, Wagner, olha, as aulas de reforço lá acontecem segundas e quintas. Eu sempre me perco nos dias, gente, é naturalmente. E de 6 às 7 e de 7 às 8 também. De 6 às 7 é para crianças, né, até 15 anos, adolescentes. E de 7 às 8 para adultos, né, que é a alfabetização, mais um reforço escolar, se alguns desejarem voltar à escola e não irem tão despreparados assim. Então eu faço esse aporte lá, que é muito legal, né? Eu gosto, eu amo, né? Para mim a educação é um lugar que eu sempre quis estar. Legal. Eu não sabia que tinha essa parte da alfabetização de adultos. Tem. Infelizmente, eu comecei, agora eu estou com 3 alunos, né? E tinha um menino que queria uma ajuda, mas sempre acaba, né, aquela evasão. Porque é adulto, aí arruma o trabalho, que bate com o horário e tal, aí acaba tendo essa evasão. E aí lá é o trabalho com as crianças, né? Sim, de 6 às 7. De 6 às 7. Isso. São crianças da comunidade. São crianças da comunidade, alunos da rede, né? Da rede pública aqui, do entorno, que aí eu ajudo com o trabalho da escola, se eles pedirem, ajudo com reforço de matemática, português, faço esse trabalho com eles lá. Então, você age como uma professora multidisciplinar. Sim, exatamente. Um pouco até porque a minha formação, como pedagoga, a minha formação me dá a base para isso, né? Como eu tenho a licenciatura plena e eu tenho habilitações para todas as áreas, até o 5º ano. Então eu posso lecionar a todas as disciplinas até o 5º ano. Até o 5º ano. Não pega o resto do fundamental até o... Não, anos finais não. Até os anos iniciais, que é o 5º ano. Que é onde eu acho que, né, tem a maior necessidade, né? Sim, há essa necessidade, ela aconteceu ainda, né? Houve uma piora, né, desse problema na alfabetização por causa da pandemia, né? Então, ao contrário do que muitos acham, a alfabetização, primeiro que ela não é um processo natural, né? Não é um processo natural, não é natural e é doloroso, Não é BA, sabe? Não é BA, não é assim. Então, a alfabetização é um processo que ele tem suas etapas, que não são tão fáceis assim. Então, com a pandemia, assim, houve um déficit gigante mesmo, de 90% das crianças não conseguirem ler e logo não conseguirem escrever, né, de forma autônoma. Elas copiam, mas copiam ali o código escrito apenas, mas elas não conseguem identificar aquelas letras, ou elas identificam o nome das letras, mas não a sonoridade delas na palavra. Eu sei que teve esse problema com relação à pandemia, né? Porque eu tenho uma filha pequena, ela tem 7 anos, então eu acompanhei essa parte, né, da dificuldade dela com aula online, porque a escola dela teve aula online, mas aí ela estava dispersa demais, não conseguia prestar atenção e tal. E aí é interessante esse trabalho, né, que você consegue meio que dar uma recuperada nisso. Sim, a gente tenta, né, porque é o que eu falei, não é um processo que a gente não opera milagres, né, não tem como você tirar um déficit, às vezes, do 1º ano, do 2º ano, agora no 4º ano. Você não consegue instantâneo, mas a gente vai aos poucos, né, tirando essa discrepância e fazendo com que eles consigam ir fazendo a leitura, né, porque primeiro é a leitura, primeiro você lê, depois você escreve, né, tanto que muitas pessoas falam, mas meu filho não faz a letra cursiva. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, a letra cursiva é para criança totalmente alfabetizada. Então as pessoas passam mal, porque elas querem, os responsáveis no caso, né? Há essa exigência da criança fazer a letra cursiva, e eu costumo dizer, a letra cursiva é a extensão do pensamento, né? Você o faz assim que você se alfabetiza completamente, é o último processo da alfabetização, né? Porque você já tem valor sonoro das letras, conhece a escrita muito bem, então você faz aquilo
natural ali, vai escrevendo naturalmente, porque está estendendo o seu pensamento para a grafia. Mas está muito complicado, gente, está muito complicado. Esse lance da letra cursiva, né? Eu acho que varia, né, de escola para escola, porque tem escola, né, principalmente as particulares, que elas já vão nessa questão de tipo, fazer a criança escrever aprender a utilizar a letra cursiva. Sim. Já no processo de alfabetização, eles meio que alfabetizam a criança já forçando uma barra. Geralmente são as vogais, elas são apresentadas em cursivo, né? E as letras bastões, né, maiúsculas, até porque é mais fácil você visualizar de forma separada, né? Tanto que há uma ordem de alfabetização, primeiro as vogais, depois as consoantes oclusivas, as não oclusivas, tem todo o processo, mas todo mundo acha que ser professor é ali, né? É uma maravilha. Eu falo, gente, tem que sentar e sentar muito para aprender, porque o negócio é chato. Inclusive eu falo o tempo todo, eu odeio alfabetizar, né? Por eu odiar tanto que eu busco fazer o melhor. Porque eu falo, gente, é muito chato. Entendeu? Imagina pra mim, eu estou repetindo toda hora para a criança. Fala assim, bam, bam. Aí a criança olha para mim e faz. Aí fica constrangido e faz. Aí eu falo assim, olha para a boca, que é o método também da boquinha, né? Que é a consciência fonológica, a instrução fônica e tal. Então, essa coisa, se eu acho chato, imagina uma criança de 8, 9 anos. Então, assim, se já é uma coisa complexa, né, cara? Para você que é habilitada, né? Tem toda essa qualificação para poder fazer essa parte da alfabetização, imagina como foi complicado para os pais lidarem com isso, né, durante a pandemia, né, cara, com crianças que estão no processo de alfabetização. Exatamente. Porque é um processo maçante. Ele é diário, ele é árduo. E honestamente, é maçante. A gente não pode esquecer disso. O professor está habilitado e preparado para aquilo. Aliás, nem todos, né? Porque tem gente que caiu na licenciatura de paraquedas e eu sempre peço para essas pessoas se retirarem da licenciatura o quanto mais rápido, melhor. Fazer esse favor para mim. É verdade. Né? Porque tem gente que não gosta. Entendeu? Não é só gostar de criança, é gostar do processo de desenvolvimento da criança. Saúde, educação e segurança pública não são solução para desemprego, né? A pessoa tem que fazer porque tem a vocação para o negócio. Eu não acredito em vocação, eu acredito em preparação. Eu acho que a gente se prepara e muito para estar naquele cenário, para estar naquele momento ali. Você tem que estar preparado psicologicamente, primeiro que criança já te testa 24 horas, né? Você imagina um filho que nem é seu. Então, se a pessoa não está, se o sujeito não está ali preparado para aquele momento, acabou. Porque ele perde a paciência facilmente, ele desiste da criança, ele desiste de alfabetizar aquela criança. Eu falo para as pessoas, eu amo a educação, lógico que eu tenho meus contraditórios, eu falo que é uma linha tênue, o amor e o ódio. O ódio é a política pública referente à educação, mas eu amo estar na educação, eu escolhi isso. Eu escolhi lutar pela educação pública de qualidade e ajudar os meus. Eu me formei para ajudar os meus. Então, eu vejo isso, que tem muita gente que está ali só por estar, fazendo peso no chão da escola. E essas pessoas, honestamente, deveriam se retirar. Peço essa gentileza, eu falava isso na faculdade. Falava isso no campus. Eu falava, quem não gosta não esteja aqui. Que acaba prestando serviço para a imagem do profissional. Exatamente. E para a educação. Porque é o que eu falo sempre, né? Quem me conhece sabe que eu tenho sempre o mesmo... Eu falo sempre que a educação é um fenômeno humano. Se ela é humana, ela é antropológica, ela é política, ela é econômica, cultural, social, histórica. Então a educação, ela não se inicia e se encerra em si mesma. Ela tem todo um cenário que impacta, que cria um impacto, contingencia as crianças, que são sujeitos, têm angústias, eles também se sentem frustrados, eles também têm crianças que têm uma coisa com perfeição e que para eles não saber ler é uma fraqueza. Mas tu não acha que essa parte não é a cobrança social pelo sucesso? Lógico. Aquele pavor que as pessoas têm no fracasso e tal. Com certeza. E a criança que não tem tanta necessidade assim de se preocupar com isso, ela sente essa pressão. Sim, e acaba... Com certeza. A criança ela é pressionada a isso.
é pressionada a ter bons resultados. Aliás, os pais não querem que os filhos aprendam, eles não incentivam os filhos ao estudo, eles incentivam os filhos a terem boas notas, a mostrar o resultado, eles querem resultado. O processo não é interessante, é muito contraditório, mas é verdade. Eles não querem saber se aprendeu bem ou mal, ou se aprendeu de forma adequada o suficiente. É o resultado que está importando. Esse meu filho é o melhor, ele tem que ser o melhor. Não importa ao que a criança está perdendo. Sabe, se ela está se angustiando, se ela é muito nova para suportar aquele peso, né, do sucesso. Olha, uma criança de 9 anos, 10 anos, que sucesso é esse que as pessoas esperam que uma criança tenha? Ou eles estão projetando suas frustrações nas crianças. Isso atrapalha o desenvolvimento pleno delas. E eu luto por elas. Eu lido muito bem com elas. Eu lido pessimamente com seus responsáveis. Porque eu vim para lutar por elas. Por elas. Me formei para ajudar. Não é para passar pano papai e mãe que quer entorpecer a criança com as suas frustrações. No teu caso, como pedagoga, na pedagogia, ela engloba muita coisa, né? A bicha, eu falo que a bicha faz tudo, né? Uhum. A pedagogia, ela te forma em educação especial, a EJA, que é educação para jovens e adultos, né? É a EJA, gente, não é o EJA, pelo amor, a EJA. É para educação jovens e adultos, educação infantil, para o ensino, né, nos anos iniciais, primeiro ano, segundo até o 5º ano, e forma para avaliação, para gestão, e diversas outras coisas, né? Tanto que a gente tem uma matriz curricular muito ampla, bem ampla inclusive, nossa, como? Quase que a gente quase não se forma. Porque assim, né, durante a alfabetização, essas coisas, né, você tem como identificar às vezes alguma questão, algum transtorno psicológico, sim, alguma coisa. Transtorno de aprendizagem, né, a descalculia, a dislalia, a dislexia, diversos outros transtornos que vão aparecendo, TDAH, que vão aparecendo. O professor, eu falo que principalmente aquele profissional do chão da escola, né, dos anos iniciais, ele está ali, ele tem que estar perceptivo a tudo, observar a criança. E o que é muito difícil, né, numa sala com 25 e às vezes 30 crianças na rede, você ter essa plena observação. Que o professor é cobrado para colocar conteúdo. Se o professor não coloca conteúdo, ele é esculachado. Então, ou ele tende a voltar, e acontece muito isso, de alguns professores estarem voltando em algumas situações, porque perceberem que seus alunos não estão acompanhando, né? Então, eles voltam com a alfabetização, mesmo estando no 3º ano, então eles voltam para colaborar com esse aprendizado. Porque há também uma avaliação externa da prefeitura que requer uma nota, né, para a escola receber ajuda. Tem esse investimento. Então, é por isso que eu falei que a educação, ela não é só o educar ali dentro da sala de aula, ela engloba outros setores, outras coisas que vão impactar a educação dentro da sala de aula, o que é bem mais complicado também. E nessa questão aí de alfabetização, o que é mais complexo? Alfabetizar uma criança que não tem todos aqueles vícios sociais, né? Tipo, a questão do vício de linguagem sim, e tal. Sim. Ou o adulto, que já vem com toda essa carga, toda essa bagagem. É difícil tirar vícios de linguagem em adultos, né? A troca do L pelo R é bem complicado. Mas não é impossível, não é impossível. É o que eu falo, é uma prática diária. Uma prática diária, assim como a criança. Você vai testando, vai falando, vai treinando o tempo inteiro, pede para o adulto. Para o adulto é mais fácil, porque, nesse sentido, porque ele acaba fazendo isso naturalmente. Você pede e ele faz, né? A criança não, ela rejeita algumas questões, né? De fazer o sonzinho da letra, de testações. Então, a criança ela acaba mais fechada para isso do que o próprio adulto. Entendeu? Agora, de vícios de linguagem, tem crianças também que já têm, né? Porque com 9 anos já tem vícios de linguagem também. As crianças já trocam algumas letras, já falam algumas palavras fora assim, do contexto da gramática. Então, aí, mas aí, pesando os dois, assim, qual é o mais
Eu acho que o mais difícil é a criança. A criança. É a criança, eu acho, mais difícil. Porque o adulto, ele escolhe estar ali, entendeu? A criança não, ela está ali obrigada. Algumas obrigadas, não obrigadas. Entendeu? A criança está obrigada a estar na escola, porque na verdade ele queria estar em casa jogando videogame, fazendo diversas outras coisas, se não ali. Se não naquele apoio ali pedagógico e tal. A criança, então, ela já fica tipo má vontade mesmo, ela fica mesmo de má vontade, dá sono, né? Que é uma outra questão que a gente está vivenciando aí, que é a questão da rotina, né? Que as crianças não têm mais rotina, né? As crianças perderam a rotina. Que eu sempre falo, papai, mamãe, gente, por favor, a criança precisa ter uma rotina. Não é rotina maçante, mas ela precisa aprender que ela tem que dormir cedo, que ela tem um horário a cumprir. Porque ela não rende, ela chega de manhã, ela não está bem. Ninguém, né? Que não dorme muito bem, são crianças que dormem tarde. Então eu acho que as pessoas precisam rever algumas questões no que tange a criança. Criança e o adolescente. Criança não pode crescer desarvoradamente, né? Tampouco o adolescente. Eles precisam que você conduza ali. O pedagogo, a professora não está ali 24 horas. Então, é um trabalho em conjunto. A escola trabalha em consonância com a família. Ela não trabalha sozinha. Só que as pessoas agora delegaram completamente esse trabalho à escola. Só que a escola já pega a criança que já chega cansada, porque ela foi dormir tarde, porque ela tem coisas a fazer no celular, TikTok, ver televisão, que nem é inerente à idade dela. Ela nem deveria estar 1h da manhã assistindo televisão, uma criança de 9 anos. Então é uma crítica ferrenha que eu faço a muitos responsáveis, gostando ou não de mim. Eu falo que eu não estou aqui para agradar, né? E eu falo que infelizmente eu não vou agradar os responsáveis. Eu agrado as crianças, que são o meu foco, é meu cerne. Os responsáveis não, eles me odeiam mesmo. Porque assim, essa questão dos anos iniciais... Não edita. Não vou editar não. Assim, não vou editar não. O que acontece? Tipo, os anos iniciais, assim, eles são fundamentais, né? Que vai preparar a criança para tudo o resto. Então, assim, além de ter a questão da alfabetização, você está meio que treinando a criança para aprender. Sim. Você está ensinando todos os processos, né? Você está desenvolvendo todos os processos. Depois lá na frente. Então, eu entendi o que você quis falar com o lance da regra e tal, da rotina. Porque se ela não aprender a ter essa responsabilidade lá no início, isso vai refletir lá na frente. Por que você acha que a queimada, o jogo de futebol, algumas brincadeiras, a amarelinha, elas são colocadas na educação também, na atividade, né? Não só como atividade corporal, mas elas colocam também, a gente coloca também, porque são atividades que requerem regras. Você tem que esperar o outro para você começar. Você tem que aprender a perder. Então, são questões, são jogos, né, que também lidam com questões socioemocionais das crianças. Então, eu falo, na educação nada está à toa, nada. Meu filho, tudo é pensado de forma pedagógica. Tudo é colocado ali para o desenvolvimento pleno das crianças. Então, se a criança está dentro da escola, com regras, ela tem horário para fazer o trabalho, ela tem horário para o intervalo, ela vai querer ir para aquele espaço quando ela pode estar em casa sem regra nenhuma? Lógico que não. Ok. Então aí a gente já tem uma justifica para tanto número de faltas nas escolas. Ela pode estar em casa jogando videogame, porque ela não tem horário para jogar videogame, para mexer no celular. Elas são recompensadas o tempo todo, ainda que elas não tenham bom comportamento. Não estou falando para doutrinar a criança, para colocar a criança debaixo do pé. Mas a criança precisa ter horário de tomar banho, precisa ter horário do almoço, do café da manhã. É uma rotina. Na escola não é assim? Sim. Quem é que vai querer ir para a escola se 8 horas da manhã a criança pode abrir um Doritos? Mas não é nem questão só da escola em si, né? Porque
assim, ela está ali para aprender a viver aqui fora Viver da em escola, sociedade. depois que ela não estiver mais ali. Sim, Então, assim, é um outro grupo social, são grupos sociais. A criança, ela interage em diversos grupos sociais, o tempo inteiro. É na escola, família, igreja, cursinho, o balé, o futebol. Ela interage em diversos grupos sociais. É nesses grupos sociais que ela também vai tirando o seu aprendizado. Né? A função do responsável é ir orientando, né? Fazendo esse encaminhamento para a criança, até ela chegar numa outra idade e para ela ir avançando nessas questões. Só que tem gente que acha que não, tá tudo bem, tá, tipo, né, eu ia falar, mas enfim. Eu observo assim, né, que tem os pais que eles, né, colocam o filho na escola para aprender. Não é depósito, E tem os pais que colocam lá só para poder... Depósito. Exatamente, só para poder ficar em casa na boa. Sim. Enquanto o filho está... Que honestamente, antes de um tempo eu até pensava, você falou numa coisa engraçada que eu depois mudei de opinião sobre isso. Antes eu pensava assim, não é problema da escola, o porquê da criança estar aqui, se é por depósito ou se ela quer aprender. Mas depois de um tempo, e revendo todo o meu conceito, eu passei a mudar de opinião, eu mudei de opinião. É problema da escola sim, é problema da escola sim, porque ele recebe uma criança desmotivada, ele recebe uma criança sem estímulos, ele recebe uma criança totalmente desregrada, sabe? E a criança é dentro do espaço escolar que ela acaba se libertando, porque ela está convivendo com outros, ela acaba tendo atos de indisciplina, porque ela acaba levando de casa para o espaço escolar. Não estou generalizando, tá? Mas uma amostra do que eu já percebi, já estudei, já vi, acontece muito isso. Que a criança ela tem um tom de autoridade com o professor, porque ela não tem um limite em casa. Então ela passa a falar com o professor como se o professor não fosse nada. Sabe? Ela desmente o professor, ela tem atitudes que eu tenho uma filha de 26 anos que às vezes a gente fica chocado. Fica chocado, porque aí para você conhecer a criança, você precisa conhecer a extensão dela, que é a família. Sim. Que é a família. O porquê que aquela criança apresenta comportamento agressivo, indisciplinado, desleixado, porque ela não está estimulada a isso. Então a gente precisa. Então eu tinha uma opinião diferente e depois eu mudei. A partir de outros pensamentos, de outras vivências, eu mudei de opinião. E tem a questão também, né, da própria carência, né, da criança. Sim. Não estou falando da questão financeira. Não, sim, é de afeto. De afeto, atenção, tem todas essas coisas, né? Sim, eles são muito afetuosos. Eu costumo dizer, se você tratar uma criança como bicho, ela vai te devolver aquilo. Se você mostrar afeto e carinho, preocupação, atenção, ela também te devolve. E nós temos uma grande quantidade de crianças com carência de afeto, de atenção, sabe? De incentivo. Porque hoje em dia, só recapitulando uma coisa que eu falei anteriormente, sobre a coisa do sucesso, as pessoas mandam as crianças para a escola e eles já, não dão valor aos estudos. Por quê? Porque o estudo ele não te dá um retorno imediato. O futebol te dá. Se ele passar naquela peneira de Sim, 1 milhão... Mas é muito mais coerente no país do futebol, que aqui não é o país do conhecimento. Ninguém está valorizando ninguém. Não, aqui é o país. Sejamos honestos. A ciência foi para o lado obscuro, a educação. Nós somos rechaçados. E tem a questão também, né, do que a mídia vende. Exatamente. O que a mídia vende. Então, ela vende o Neymar, vende pois cantoras vai e tal. Mostrar a mina da periferia que se tornou doutora. Tá, e o que o doutora trouxe ela? O que o título de doutora trouxe para ela financeiramente? Ela comprou uma mansão? Ela consegue ajudar de forma sistemática alguém, a comunidade dela? É isso que a mídia quer. A mídia não quer entender que aquele conhecimento dela, daquela pessoa, está ajudando de forma a margear estudos, a nortear estudos, para estar naquela vivência, numa expertise cultural, educacional. Mas isso não vende, isso não dá orgulho. E a gente vê muito isso.
que é tipo, vai estudar para ser professor? O meu próprio pai. Meu próprio pai falou isso uma vez, né? Você vai estudar para ser professora? Eu falei, pô, até ele entender, né? Mas isso eu tinha 8, 9, 10 anos, porque eu sempre tive os professores como pessoa, como referência, né? Porque antes também, naquele momento, né, eu não tinha celular, não tinha nada, então eu vivia sozinha, então eu achava que estudar era o caminho para mim. E eu gostava de ensinar, eu sempre gostei. Então, quando meu pai descobriu que eu queria fazer licenciatura, meu pai falou, vai estudar para ser professor, por que não faz uma engenharia? Até hoje muita gente fala para mim, por que você não fez uma engenharia? É o trinômio, né? É médico, engenheiro, sim, advogado. Sim, tipo, eu passei para a UF na época, para administração pública. Ninguém entendeu porque eu escolhi a pedagogia. Tipo, mas é porque eu gosto. Eu sei da luta, eu sei que o salário não é bom, eu sei que há um desmonte, um sucateamento da educação. Eu sei disso, eu nasci na favela, gente. Então eu sei disso. Mas foi uma escolha sóbria, uma escolha coerente, sensata, sabe? Por luta e depois o amor. Que primeiro a gente até fica no ódio, depois a gente vai o amor. Que é uma forma de devolver, né? Exatamente. Esse trabalho, inclusive, lá no Morro do Trem, eu faço devolvendo à sociedade. Eu vim de universidade pública, então eu devolvo à sociedade o investimento e o tempo que eu usei de um espaço público. Eu vim de escola pública. Amém. Eu vim do Visconde de Mauá, que foi um lugar que formou quem eu sou. Foi um lugar que me formou. Antes disso, meu pai me enfiou dentro do Tamandaré. E eu tive um choque cultural financeiro, no qual eu não me sentia ninguém. Eu lembro dessa época, você chegou com o uniforme do Tamandaré, eu lembro. Sim. Aí eu implorei meu pai, falei, por favor, deixa eu sair daqui. Eu não quero estar nesse lugar, eu não me sinto bem, eu estava deslocada, socialmente, emocionalmente naquele lugar. Tanto que as minhas notas chocavam às vezes, tipo, por que ela tem nota boa? Tipo, oi? Aí eu fui para o Visconde de Mauá. E foi um lugar que eu me reconheci como um sujeito de direitos e deveres, como um sujeito político. Independente de lado político, de ideologia política. É você saber-se na sociedade, reconhecer-se dentro da sociedade. O que eu tenho que fazer? Porque essa discrepância, porque eu me sinto assim naquele lugar. E como outras crianças também não se sentirão. Porque alguns espaços eu me sinto oprimida. E muitas pessoas se sentem assim quando elas vão ao teatro municipal, biblioteca, porque olha aquele lugar, olha o que aquele lugar tem de ostentação. Uma pessoa da periferia, ela pensa assim, eu não tenho nem roupa para frequentar aquele lugar. Isso quando conhece, isso sabe que quando existe aquele lugar. Entendeu? Então, é por isso que eu devo muito ao sistema público de educação. Eu tenho minhas críticas, sim, a ele, mas eu sou muito grata a ele. Sou muito grata aos meus professores, que foram excelentes, menos 2, né, mas tudo bem. Mas todo o restante, eu sou muito grata. Principalmente ao Visconde de Mauá, que me ensinou, os meus amigos que me ensinaram a ver a sociedade de uma outra forma. E foi quando eu confirmei o que eu quis fazer na vida, que era ser professora. Ali eu percebi que eu queria lutar, mas eu queria lutar dentro da sala de aula. Eu queria lutar por uma educação de qualidade. E às vezes eu preciso que alguns pais também se convocassem para essa luta. Né? Porque é muito fácil você migrar do sistema público. Não está bom? Não está muito bom, mas é um direito seu. Por que você não luta por esse direito? Porque nós não fomos ensinados a lutar pelos nossos direitos. Nós simplesmente procuramos um outro caminho. Mais fácil? Talvez. Tipo, quem tem grana, né? Tipo, vou desistir aqui e vou pagar. Exatamente, mais fácil para quem tem dinheiro. Então, mas tem uma vez que um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, eu estou falando que está parecendo coisas desconexas, porque o meu pensamento é muito louco. Não, tá de boa. Assim, a gente estava conversando outro dia com um amigo meu e aí,
né? E tem um outro amigo nosso que é professor de biologia numa outra escola e tal. E aí a gente estava vendo que existem diferenças, né? A gente percebeu algumas diferenças. Tipo, uma escola da rede pública para cá, para a periferia, é diferente, ela tem uma qualidade inferior a uma escola pública, né? Que fica, por exemplo, na Tijuca ou em Botafogo, sim, né? Lógico. Ela tem uma qualidade diferente. Sim, o investimento por aluno na rede já é uma coisa vergonhosa, né? Na EJA, se eu não me engano, acho que é de 8 mil, né? Quando deveria ser o dobro ou mais um pouquinho que isso. Na educação básica, né, regular, acho que é de 3 mil, quase 4 mil. Aí eu te pergunto, dá? Não dá. Uma professora de educação infantil, um professor de educação infantil, ele não tem recursos pedagógicos para trabalhar o lúdico dentro da escola. Eu falo do cuspe-giz, né? É cuspe-giz. É cuspe-giz. Se aquele professor, aquela professora, não puxar do bolso dele para comprar material, né? Comprar mural de letrinhas, comprar negócio de tempo, comprar diversas coisas para ajudar a criança naquele aprendizado, a criança vai ficar só no cuspe-giz. Mas nós temos professores maravilhosos, e pode parecer que não é quem fala mal da rede, na educação infantil, que são excelentes profissionais. Nós temos professores, mestres e doutores na educação, no chão da escola. Mas tem também que ver, por exemplo, na rede municipal de Niterói, o investimento é muito Não, alto. eu estou falando aqui. Pois é investimento diferente de município. Sim, eu estou falando da vivência. Eu não trabalho em Niterói, então eu não posso falar do lugar que eu nunca fui. As minhas são alunas na rede municipal de Niterói. Poxa, Aqui é... A escola quis montar um projeto sobre comida, ganhou subsídio para montar uma horta. Aqui, semente, sim, aqui é muito na luta do professor, na perseverança daquele profissional. Porque, honestamente, tem uma escola ou outra, eu posso falar da escola daqui e da escola de Nova Iguaçu. O que eu conheço, tem muitos anos em Nova Iguaçu, conheço muitas escolas e profissionais da direção de escola que lutam e lutam arduamente para que aquela escola tenha um nível, né, um nível de qualidade, né, porque não basta ter educação pública, tem que ser educação pública de qualidade. E não é porque massificou que a gente vai ofertar qualquer coisa para o povo. O povo não tem que receber migalhas da educação nem da saúde, porque o serviço Lógico é público. Pois é, mas as pessoas não valorizam o que é público, é isso que eu disse. Está ruim, está acontecendo um problema na rede, no sistema de educação, elas migram facilmente, elas desistem ou só falam mal. Quando elas poderiam se reunir, fazer o coletivo, né? Porque também a gente vive num sistema que individualiza, ele não quer saber, não tem aspiração coletiva. Então o que ele faz? Ele já te individualiza para você não se reunir em pensamento e ideias para lutar por aquilo. O que um pai ou outro faz? Tem melhor condição, vai tirar, coloca numa escola bairrista, né, que não tem um preço tão elevado, mas é acessível para aquela família que tem uma melhor condição. Mas ele fica ali, ele se junta aos outros, puxa uma ideia, chega à direção da escola, vamos nos reunir, vamos chegar até qual caminho que nós podemos seguir, podemos tomar, quais as iniciativas. Então a gente está deixando basicamente tudo correr como está e vai buscando uma outra alternativa sempre. E a escola vai ficando largada. Tá, e uma coisa que eu vou pesquisar, né, para dar uma sacada, porque assim, você falando aí eu começo a pensar, né, será que não é isso que acontece? Por exemplo, os pais que eles estão nessas outras regiões da cidade, eles cobram a direção da escola, ou cobram a Secretaria de Educação, e o outro que está numa região mais periférica, por não conhecer alguém que chegou a algum lugar estudando, ele não liga para aquilo, tipo, ele vai para lá para passar o tempo dele, vai comer, vai encher a barriga, vai chegar em casa tranquilo. De não ter consciência, né? Eu acho que as pessoas, a gente às vezes trata a periferia como se ela fosse muito chucra. E não, elas sabem seus direitos. Elas podem não conhecer o fato escrito da Constituição Federal, mas elas sabem. Mas será que a gente não tosou essas pessoas não foram tosadas, né, ao longo do tempo
ao longo de suas criações, num processo que eu falo que a escola também tem de produção e reprodução de preconceitos e desigualdades, de achatamento, né? Nós temos escolas e profissionais que achatam crianças dentro de casa. Se essas pessoas não foram perdendo essa coisa da luta, tipo, e deixar como está, não ter aquela força para lutar, de se reunir para lutar. Porque, na verdade, você acaba individualizando apenas o direito. Tipo, eu quero uma educação melhor, vou lutar por a escola pública. Não, eu vou botar uma particular, dá para fazer aqui, nem que eu me divide assim, tire uma coisa, tire outra, em detrimento de algumas questões, de algumas situações, eu vou matricular meu filho ali. Então, a gente também, eu falo sempre, e vou me repetir, dizendo que a educação, ela está aí, né, ela tem diversas interfaces. Então, para pensar em educação, você tem que pensar tudo o que está contingenciando a educação em si mesmo. Quais são os fatores? O que está acontecendo? Precisa de estudo para a gente identificar o que está acontecendo, por que esses pais não lutam. Por quê? E quando esses alunos já se percebem sujeitos, e normalmente acaba acontecendo no ensino médio, eles começam a se ativar, né? Ativar aquela consciência de luta, cobrar a direção, né? Parece que no ensino médio, quando eu estava no ensino médio, eu estava no Grêmio Estudantil. Eu também né? A gente vai percebendo que a escola está faltando alguns recursos e você vai se mobilizando. Mas aí o que a gente percebe? Né? Que esses sujeitos também são marginalizados. Sabe o que eles vão passar? A imagem de vagabundos, desordeiros. As pessoas que lutam pelos seus direitos, elas são chamadas de desordeiros dentro do espaço escolar. Eu tenho uma teoria, e eu com as minhas teorias loucas, do bom e do mau aluno. Do bom e do mau aluno. Quem é o bom aluno na escola? O bom aluno é aquele que você fala, baixa a cabeça, senta, isso, aquilo, ele não é um aluno que ele passa a questionar uma matéria, que ele passa a questionar, esse ventilador não funciona por quê? Por que não pode ligar o ventilador? O ar-condicionado não funciona por quê? Então, a escola também tem esse papel de doutrinação. Doutrina para a criança, para que ela seja um bom aluno. Um bom aluno será um bom empregado, que será o cara que não fará greve, que não reivindicará seus direitos lá na fábrica. Tem uma música do Carol de Codas que fala isso. Tem uma música do Carol de Codas. Então a gente precisa, esse processo até a idade adulta, a criança está formando, né, cara? Está se formando ali. Então a gente precisa entender como a gente está formando e para muita gente está ideologizando as crianças na escola. Não, cara, está formando cidadãos. Pelo amor de Já. Estamos formando cidadãos, pessoas que precisam questionar algumas situações. Eu lembro que eu questionava o tempo todo, mas por que Cleópatra no filme é branca? E meu pai falava, menina, você não fica quieta. A gente tosa a criatividade das crianças, a perspicácia das crianças. A gente está conversando sobre o tema, padaria. Exatamente. A gente conversa sobre tudo em todos os lugares. Então a gente precisa entender que cidadãos a gente está formando. Que espaço escolar é esse? Por isso que eu falei, educação é para quem? É para quê? Faça essa pergunta para mim o tempo todo, para eu poder me situar no mundo. Entendeu? Nós temos a escola com um papel social, com uma função social, mas que função é essa? Que cidadão eu quero formar? Eu acho que o objetivo é preparar né? É criar um indivíduo produtivo para a sociedade. Pois é. Mas aí o que é ser um indivíduo produtivo para a sociedade? Exatamente. É aquele que diz sim senhor, não senhor. Eu quase cantei a música da Pitty agora. Entendeu? Ou aquele que questiona, não estou falando questionamentos absurdos, do OVNI, sei lá, essas coisinhas aleatórias aí não. Estou falando questionamentos efetivos, questionamentos que fazem parte do cotidiano dele. Né? A educação precisa ser contextualizada de forma social. Eu estou numa escola da periferia, ou no morro, você precisa que aquilo esteja contextualizado.
Eu não posso distorcer a realidade e mostrar a realidade para uma criança que não existe. Como muito antes os livros mostravam isso, né? Criava na imagética da criança, né? Aquela coisa de trabalhar na roça era coisa de quem não estudou, de quem era gari não estudou, que cria a imagética. Se você não estudar vai virar isso e isso, que cria essa educação cristalizada, engessada. Só que, veja bem, olha que coisa interessante. Só que dentro da periferia, dentro das escolas da rede pública, quem são aqueles sujeitos que estão lá? Eles são filhos de quem? São filhos de quem? Como eu posso rechaçar profissões tendo uma escola formada pelo povo? Eu não estou ali com sujeitos de elite, não, bicho. Eu estou ali com crianças da periferia. Máximo respeito às profissões dos seus pais e responsáveis, à luta do trabalhador. E isso, para muitas pessoas, é criar ideologia. Para mim é lutar arduamente pela defesa dessas pessoas. Porque tem que acaba trabalhando na linha, né? Acaba trabalhando na linha. Honestamente, você vai encontrar o filho do médico aqui? Pode até achar. De 200, vamos supor, Numa escola pública aqui não. Pois mas numa escola pública em Botafogo talvez. Estou falando na periferia. Na periferia você não vai achar. Na periferia você vai achar. Meu caso é a periferia. Eu vivo na periferia, eu conheço a periferia. Então eu sempre vou falar dela, sempre vou fazer o contraditório para ela. Tem outras pessoas que estão em outros espaços, eu sempre falo, por favor, lutem também daí, porque não dá para a gente pegar tudo. Então a gente se reúne aqui, Baixada, e também tem a galera da Baixada que é forte na luta, para fazer esse entendimento. Por isso que o perfil da escola, do ensino, mudou bastante, exatamente porque tem uma galera que entende a educação dessa forma. Não entende apenas uma educação como instrumentalizadora, como conteudista. Vou pegar essa cabeça aqui, ó, vou me enfiar tudo que tem ali. Cabral descobriu o Brasil. Não é assim, mano. A gente precisa ampliar. A educação é para além disso, ela é multidisciplinar, ela é transdisciplinar. A educação, ela é abrangente. Eu amo a educação, tô com meus olhinhos brilham, eu choro e tudo. Eu sou uma pessoa que ama e faço por luta mesmo, por entender isso. E a gente precisa de pessoas assim. Não podem passar de maluca, de diversas outras, me colocar em outros lugares. Eu falo, eu não me vendo a feixes políticos exatamente por isso, que a minha liberdade em luta está pela educação. Então ninguém me amarra por causa disso. Não tem a questão partidária. Não tem nada de partido. Meu partido são as crianças e a educação. Esse é o meu partido, essa é a minha luta. Isso. Mas é bem por aí. Cara, Débora, valeu mesmo, cara. Obrigadão aí por ter vindo aí. Obrigada a vocês. Volte mais vezes, né? Voltarei. Quando você estiver fazendo o seu reforço escolar aqui, a gente vai dar uma divulgada, vamos começar a trabalhar. Isso, vamos convocar as crianças e os adultos, tá, gente? Eu também posso também fazer como eu faço lá, também trazer para cá, para a ONG, sem problema nenhum. A gente adequa os horários, tá tudo bem. Me dá uma água e um café, eu já fico satisfeita. Show de bola, show de bola. A gente continua recolhendo os livros aqui para a nossa sala de leitura, né? Como sempre, as informações vão estar na descrição. Queria agradecer vocês aí por estarem assistindo, o pessoal que tem curtido os vídeos, que tem curtido o canal, né? E até semana que vem.